Você sabe o que a Versa Asset, uma gestora super importante, está fazendo com os investimentos bem no meio dessa crise? Já falei aqui algumas vezes que eu, Bernardo, não concordo muito com esse otimismo exagerado que está tendo nos mercados financeiros, tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa e etc. Para falar sobre esse assunto, vou conversar com uma pessoa muito especial, com o Luiz Alves da Versa. Versa é uma gestora super legal, eles têm fundos mais arrojados e mais arriscados, outros mais conservadores. A gente já fez outros vídeos com o Luiz e ele sempre dá uma aula sobre investimentos e eu vou perguntar para ele, além da opinião sobre Ibovespa e bolsas americanas, eu vou perguntar para ele também quais ações que ele está de olho no Brasil nesse momento. Então fica de olho que nesse vídeo vai ter sim nome de ação brasileira. Antes de começar o papo com o Luiz, se você caiu agora no vídeo, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o Yubi, que dá nome aqui ao canal, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador da empresa do Yubi, e o Yubi é um buscador de investimentos totalmente gratuito, que permite que você compare, escolha e pesquise tudo sobre investimentos. Renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários e muito mais, tudo gratuito e a gente faz de tudo para você investir melhor o seu dinheiro. Aqui no YouTube eu faço vídeos sobre investimentos, converso com especialistas e no meu Instagram pessoal, todo dia útil eu faço um vídeo de resumo com o Bernardo. Tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro, me segue lá, tá aparecendo aqui embaixo, é @Bernardo Pascovitch. E agora, vamos pro papo com o Luiz. Bom, agora nesse papo com um fera aqui dos mercados, Luiz Alves, gestor da Versa. Luiz, tudo bem aí? Tudo bom, Bernardo? Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. Muito bom te encontrar aqui, mesmo que virtualmente aqui nessa pandemia. É sempre bom falar com você. Novo normal é gravação remota, né? É, exatamente. É. Você tá bonitão aí, né? Pois é, não é tão na bom, praia, pô. Pano de fundo aqui, pô, nada mal. Legal. Cara, queria conversar com você um pouquinho do que a gente falou de essa loucura do que está acontecendo hoje e esses últimos tempos com o Ibovespa, Bolsa Brasileira e Bolsa Internacional também. Então, a gente está gravando hoje, dia 9 de junho. Ontem, o SPX, o S&P 500, virou para o positivo, né? Agora já está caindo hoje, mas já virou para o positivo. Nasdaq já bateu recorde histórico, subindo no ano mais de 10%. Ibovespa também numa alta. E, ao mesmo tempo, Banco Mundial aí falando que a economia internacional vai cair mais de 5%. Brasil pode cair 8%. Crise política, crise fiscal, agenda econômica do Guedes parada. Pô, e aí, que loucura é essa? Faz sentido? Não faz sentido? Como que você tá vendo tudo isso? Então, eu até brinquei ontem no Twitter que essa porra é ininderrubável, né? É impressionante, né? Porque não tem o que aconteça para fazer a bolsa cair, ela não cai. Simplesmente não cai, né? Eu acho que é uma combinação, basicamente, de... Assim, não é fundamento, né? Não dá para dizer... Primeiro, separar a discussão em duas partes. Assim. Muita gente enfiou na cabeça do tipo, nossa, a gente vai ter a pior recessão da história e tal, então por causa disso a bolsa tem que negociar num patamar mais baixo. Aí primeiro tem que fazer um parênteses aqui que já explica um bom pedaço dessa recuperação, né? Quando você olha ações, você está projetando o fluxo de caixa adiante, né? Então você está fazendo o valor da ação é quanto que ela vai gerar para frente, né? Então meio que o passado ele importa pouco, vamos dizer assim, para o fluxo de caixa futuro da empresa. Então a empresa parte, vamos dizer, de um patrimônio líquido e ela vai agregar patrimônio líquido ao longo do tempo para você chegar lá no seu target price, né? É assim que você analisa uma empresa. Então, como esse evento que está acontecendo é um evento, vamos dizer assim, temporário e não recorrente, ou seja, as empresas vão ter uma perda one-off e depois essas empresas vão voltar a funcionar como eram antes, entre aspas, aí que esse como eram antes aqui é a grande dúvida, mas como esse evento é um evento temporário, então boa parte dessa perda realmente não se reflete nos fundamentos de longo prazo, né? Então, assim, na verdade, a perda do target price de uma ação é muito menor do que a sensação que dá quando você vê a economia caindo desse jeito e tudo mais. Então, assim, o que eu posso dizer é que é óbvio que como tem essa perda, a bolsa não deveria estar onde estava antes, mas também não deveria estar a 60 mil pontos como bateu, a menos que você tivesse o pressuposto de que essa perda ia se tornar uma perda recorrente, né? Ou seja, de que as empresas nunca mais fossem ter a mesma rentabilidade que elas tinham antes, pós-pandemia. Então, assim, isso aí já explica por que a bolsa não está 60 mil nem 120 mil, né? Está ali, voltou em parte, né? Agora, o que surpreende muito
quando você olha lá fora, a Nasdaq subindo, né? O S&P zerado e várias outras bolsas do mundo assim. Como é que você explica isso, né? Na minha opinião, é fluxo. Aí é a questão dos estímulos, né? Do tamanho do canhão que atiraram dessa vez, né? E aí tem a grande pergunta aí de $1 bilhão, que é o seguinte: será que esse canhão ele foi suficiente ou será que usaram um canhão para matar uma formiga, né? Então, se o canhão for muito grande para a formiga, o que a gente vai ver, e como é que é, e posto de outra forma, se as economias se recuperarem mais rápido do que a galera está prevendo, e aí o último dado de emprego nos Estados Unidos deu uma sensação disso, apesar de que um dado só é pouco e tal, e tem lá suas especificidades, mas se recuperar mais rápido, esse estímulo vai virar a inflação de ativos, né? Vai virar a tal da inflação monetária que o Ray Dalio vem falando. E aí justifica valuations mais altos mesmo, a bolsa mais cara. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso. Primeiro, teve um exagero que recuperou, e segundo, você tem uma entrada de capital no mercado em função desses estímulos muito grande e que está se refletindo nos ativos, né? Então, eu até dou o exemplo que eu tenho uma prima, aí é óbvio que uma análise, uma evidência empírica não representa o todo, né? Mas nos Estados Unidos o negócio foi tão sério que os caras receberam dinheiro para jogar fora, né? Quer dizer, os caras não precisam pré-pagar. A gente tem um conhecido que tem uma pequena empresa, não sei o número de funcionários ao certo, mas que recebeu $1 milhão de estímulo para não pagar, e eu tenho uma prima que tem uma cadeia de restaurantes que recebeu $400 mil de estímulo. Quer dizer, é um valor assim, isso aí em algum momento, isso, desde que eles não mandem ninguém embora, eles não precisam devolver esse dinheiro para o governo, é a fundo perdido. Então, imagina só, se por acaso eles conseguirem receitar antes do prazo e conseguirem com isso voltar a pagar os funcionários e tal, esse dinheiro vai para onde, né? Esse dinheiro vira poupança de alguma forma, vira lucro. Então, eu acho que isso tudo explica essa loucura que a gente está vendo na bolsa aí. Legal. Eu acho que você falou um ponto bem interessante, que até o nosso amigo em comum, o Breda, ele costuma falar bastante, que é o seguinte: a bolsa, ela é nada mais, nada menos do que expectativa de lucro das empresas, né? Então, expectativa futura. Então, se as empresas, se tiver alguma, que é bem o que você falou, né? Se tiver alguma ideia, alguma expectativa de que o lucro das empresas vai cair no futuro, o passado não importa, como você falou, no futuro aí a bolsa pode cair, pode sofrer. Se a expectativa é que as coisas se mantenham, que o lucro das empresas continue ou até cresça, então tudo continua do jeito que está, né? Perfeito, exatamente. E aí um efeito curioso que acontece é que assim, você tem um lucro sobre uma base de patrimônio de uma empresa, né? Que é aquela coisa, a empresa é um conjunto de ativos que geram um lucro, uma vez que as pessoas operam esses ativos e aí gera esse lucro. Então você tem isso, você tem um lucro para uma base de patrimônio, com um patrimônio líquido, que te dá um retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto mais alto o retorno sobre o patrimônio líquido, maior é o valor de uma empresa, maior é o múltiplo sobre o patrimônio líquido que você paga. Aí olha só que curioso, com essa crise você teve uma perda de patrimônio líquido, uma perda não recorrente, que a gente falou. Então o patrimônio líquido diminuiu. Por outro lado, se a empresa voltar a ter o mesmo lucro que ela tinha antes, ela vai ter um lucro sobre o patrimônio líquido maior do que tinha antes. O que justifica um múltiplo sobre o patrimônio líquido maior do que tinha antes. Então você vai ter um patrimônio líquido menor, mas um múltiplo maior. Você volta para o mesmo lugar. Entendeu? Então essa é a mágica do que você está falando. O que importa realmente é o lucro futuro. E a perda passada, se não virar um prejuízo permanente, né, se for só não recorrente, não importa muito para o preço da ação. Ela vai negociar no múltiplo mais alto que vai dar o mesmo preço de antes. Então é isso aí que você falou. Mas aí agora umas provocações aqui. Primeiro, eu achei super legal isso que você trouxe de exemplos dos seus conhecidos, familiares dos Estados Unidos, porque eu vi recentemente, na verdade, acho que anteontem, ele viu uma matéria super legal da The Economist, falando o seguinte: veio essa injeção gigantesca de recursos nas economias globais, né, inédita, maior do que na crise de 2008, na crise financeira, mas isso em algum momento vai acabar. Não vai, o governo não vai ficar, os bancos centrais não vão ficar injetando o recurso de forma infinita. Quando isso acabar, aí talvez as coisas comecem a piorar. E a The Economist pegou alguns dados da China que aparentemente isso está acontecendo na China, porque o governo parou de fazer essa grande injeção de capital na economia chinesa. A economia chinesa, querendo ou não, é a que está mais evoluída na reabertura econômica, já que foi a primeira a sofrer os efeitos do coronavírus. E aí a The Economist viu que
o maior índice, na verdade, o índice de falência e de quebra de empresas, ele está aumentando agora, depois da quarentena, ao contrário do que as pessoas achavam. Então, depois da quarentena, como os governos pararam de injetar recurso, mas as pessoas, o consumo ainda não subiu, ainda não cresceu tanto, as pessoas ainda estão preocupadas de entrar no avião, de ir ao restaurante, de ir ao cinema, de fazer compras, etc., que o efeito vai ser sentido depois. Você acha que isso pode fazer sentido? Você acha que essa grande injeção de recursos, ela de alguma forma pode ser meio paliativa e a gente está meio que postergando o problema? Olha, é excelente a provocação. Eu ainda não vi esse dado de falência na China, eu vou atrás dele, porque realmente é muito interessante. Legal, isso que você está falando. O que eu penso é que esses estímulos todos e tal deram um oxigênio ali para o paciente que já estava morrendo. Mas o paciente que já tinha alguma dificuldade operacional, uma empresa que estava muito alavancada antes da crise, ela dificilmente vai escapar, eu acho, desse problema, né? Até porque é isso, assim, a retomada ela acontece na China, ela já está acontecendo de forma bastante acentuada, mas alguns setores estão com problema brabo ainda, né? Que nem você falou, o setor de turismo e tal, quer dizer, tem fila para comprar imóvel, mas ninguém quer entrar num avião, exatamente. Então, eu acho que sim, a gente vai ter... Na verdade, quando você tem essas grandes crises, né, eu acho que vem a tal de destruição criativa lá, de forma mais acentuada, né? Então, é aquela coisa, a empresa que já estava capengando, ou porque já não tinha um diferencial competitivo bom, ou porque tinha uma defasagem tecnológica, tinha uma estrutura de capital inadequada, essas empresas vão ficar pelo caminho. Aí a pergunta é o quão grave que isso é, né? Para a economia e para os mercados. É grave de alguma forma, porque isso provavelmente gera desemprego, né? Mas talvez não seja tão grave assim se essas empresas forem empresas menores, ou se essas empresas forem uma pequena parcela. A gente vai ter que descobrir isso, né? Essa que é a realidade. Uma coisa das bolsas, que é característico das bolsas, é que lá só entram as campeãs, né? Então, você tem uma amostra totalmente viesada. Inclusive, quando você conversa hoje aqui no Brasil, por exemplo, num setor que a gente tem uma posição grande, que é o setor de varejo, quando você conversa com as varejistas, a ordem do dia é ganhar market share. Então, você pensa assim, o varejo é um setor onde os caras vão ter uma retomada mais lenta, vamos dizer assim, do que a construção, do que bancos, do que outros setores. Por quê? Porque o consumidor ainda precisa recobrar confiança, tem muito shopping que está vazio e tal, não sei o quê. Então, tem muita pequena varejista quebrando, muita pequena varejista que não vai sobreviver. As listadas estão nadando de braçada nesse momento. Vão acelerar. Então, qual que é o efeito disso para a Bolsa, né? Onde estão só as empresas maiores e com melhor estrutura de capital e tudo mais. É difícil mensurar, porque você tem de um lado uma força top-down, do outro lado uma força bottom-up para o outro lado. Então é isso que a gente vai ter que descobrir. Posto isso, é aquela coisa, é difícil você fazer uma aposta com as coisas reabrindo, com o fluxo de notícias melhorando, é difícil você fazer uma aposta de que a Bolsa vai dar ruim assim, para as empresas, né? Que agora a Bolsa vai desabar. A menos que você tenha uma segunda onda, uma segunda fonte de estresse financeiro e tudo mais, né? Uma coisa, Bernardo, que é diferente dessa crise e que muita gente tem falado, e isso acho que tem que lembrar disso todo dia antes de dormir, é que nessa crise os bancos estão saudáveis. Então isso é completamente diferente para o sistema financeiro, porque o banco é aquele cara que quando tem uma crise, ele é capaz de salvar a empresa, que é o que a gente está vendo. Então o banco vai lá, primeiro momento da crise, as grandes empresas tomaram linha de crédito nos bancos. Nas outras crises, primeiro momento da crise, os bancos cortavam as linhas de crédito das empresas e as empresas entravam em paranoia, porque o banco quer quebrar, entendeu? Então isso é totalmente diferente. Isso facilita a retomada, facilita a gente se recuperar mais rápido. Então o que é legal da Bolsa, né, é que é sempre uma novidade, né? E toda vez é uma novidade. Então, nem a geração do meu pai ou do meu avô assistiu a pandemia na Bolsa, né? A última foi lá na gripe espanhola, depois da Primeira Guerra. Então, a gente tem sempre algo novo para aprender, né? E esse é um evento desse, né? A história está sendo escrita nesse momento, né? Com certeza. Legal. E aí, falar um pouquinho da Versa. Nos nossos vídeos você sempre gosta de falar e topa falar um pouco de nomes, né, ou de setores. No último vídeo a gente falou bastante de agronegócio, falamos de imóveis, falamos de varejo. O que mudou aí um pouco durante essa pandemia ou agora? Tem algum setor que vocês estão analisando com mais carinho? Vocês mudaram muito o portfólio? Tem alguma
alguma empresa que vocês estão gostando nesse momento? O que você pode contar um pouquinho de vocês? Ótima pergunta. Nessa crise, a gente teve a felicidade e a sabedoria, vamos dizer assim, para não dizer que não foi sorte. É isso que eu quero dizer, não foi sorte. A gente fez de propósito, deliberadamente, tanto que era uma posição grande. A gente entrou totalmente redeado nessa crise, o que nos colocou numa situação de vantagem, né? Numa situação bastante confortável, de quando a bolsa emburacou, olhar para a nossa carteira e falar, bom, vamos lá, onde é que aqui o negócio ficou muito abaixo do que a gente enxerga com valor intrínseco? E aí a gente foi para cima dessas empresas com tudo, né? A gente recompôs a carteira, porque, só fazendo um parênteses, a gente fez o hedge da nossa carteira através de índice futuro, através de S&P futuro, e quando tudo caiu, esse índice futuro gerou bastante caixa, né? Pelos ajustes diários lá, gerou bastante caixa. E aí a posição em ações, porque houve essa geração de caixa, em relação ao patrimônio do fundo, a posição em ações encolheu, né? Então o caixa no fundo cresceu e a posição em ações encolheu. O que a gente fez foi pegar esse caixa e transformar ele em ações novamente, voltar à posição original. E aí a gente achou algumas coisas que a gente achou muito descontadas, como, por exemplo, você falou do setor de propriedades, e esse foi um dos setores que a gente mais investiu nessa pandemia, que foi a BR Properties, por exemplo. BR Properties, para a gente, foi um dos casos mais bizarros aí nessa pandemia, né? Que começou essa discussão toda de que agora é home office, e tudo bem, eu até concordo que vai ter mais home office, mas daí você achar que, por causa disso, o valor das lajes comerciais vai cair 50%, 60%, eu acho um bruta do exagero, né? Até porque, do outro lado, você tem a taxa de juros no menor patamar da história, o que transforma os aluguéis em escritório em bons investimentos. Então, você tem uma demanda aí por laje comercial que, no limite, vai se ajustar no preço, mas não vai ter uma destruição dessa magnitude. E a BR Properties é uma empresa que estava lá nos seus 14, 15 reais, veio parar em 6, 7 reais na pandemia. Então, a gente aproveitou para comprar bastante dessa. O próprio varejo foi um setor onde a gente aumentou a exposição em alguns nomes, como, por exemplo, Marisa. Marisa é uma empresa que vem em turnaround há 3 anos, e antes da pandemia, o cara estava assim, num momento espetacular. Assim, o cara estava crescendo, same-store sales 2 dígitos, era o maior crescimento da indústria, para você ter uma ideia, era da Marisa. E esse cara é um cara com muita loja de rua, quer dizer, ele se beneficia de uma abertura antes em rua do que em shopping. Ele é um cara que fez uma parceria muito interessante com a Magazine Luiza recentemente, que traz fluxo para dentro da loja. Então, assim, era um cara que estava indo super bem, e aí, teve a pandemia. A ação estava 14 reais, veio para 4. A gente comprou 4 reais. Quase um quarto do preço. Então, assim, foi esse tipo de recomposição da carteira que a gente fez. E aí a gente trouxe a carteira de volta aí para comprada em ações. E aí, quando agora os ativos retomaram, a gente retomou com bastante força também. Mas então a gente não acabou que... E você falou do setor de agrícola. Esse setor SLC foi o único setor que a gente mudou alguma coisa na carteira. É mesmo? Porque o que aconteceu é que a SLC foi super bem nessa crise, como ela é dolarizada, e teve toda a questão lá do supply, da China, dos Estados Unidos, aquela guerra, enfim, todas as questões inerentes a ela fizeram com que ela outperformasse o índice muito bem. Então o papel fez novas máximas recentes, não high-end, mas novas máximas recentes, e aí a gente aproveitou para diminuir um pouco ele, para financiar a compra de outras empresas como essa. Então a SLC é uma empresa que hoje em dia está mais ou menos metade do tamanho que era originalmente. E aí a gente até deu um passo novo, né, pra gente, que foi muito legal, a gente está bastante empolgado, que foi a nossa estreia nos BDR, desculpa, nessa crise. Fizemos o nosso primeiro investimento aí na Bolsa Americana, né, porque foi uma provocação que o nosso sócio lá, Paulo, nos fez, e que a gente assentiu, que falou, vamos olhar para os Estados Unidos, porque com toda essa destruição de valor, deve ter alguma moleza lá também, alguma coisa muito barata. E a gente achou a General Motors, assim, que realmente parece um caso espetacular, e depois descobrimos que a gente virou sócio do Warren Buffett, que nos deixa mais confortável ainda aí com o investimento, né? Legal. Mas então teve essa novidade na pandemia, nosso primeiro BDR na carteira General Motors. Pô, interessante. Tem muita gente que está olhando mais para os Estados Unidos, né? Acho que está uma tendência aí, meio que um interesse maior do brasileiro para olhar para fora. E aí, claro, tem umas questões regulatórias, né? Você precisa ir ou via ETF ou via BDR, é mais difícil para a pessoa física, né?
ou via a corretora diretamente nos Estados Unidos, mas legal saber que vocês estão olhando para isso também, porque a gente tem visto muita gente interessada em Estados Unidos. Não, lá é espetacular, né? As empresas, o nível de detalhamento de informação e tal, e você pega uma GM da vida, assim, o valuation é uma coisa, no nosso ponto de vista, inacreditável, né? A gente vê a empresa negociando a preço-lucro de 5 vezes, uma empresa que sempre, desde que ela foi reestruturada após a crise de 2008, sempre entregou um retorno do seu patrimônio líquido excepcional, geração de caixa de 2 dígitos. E aí vem o grande pulo do gato, que foi o que nos saltou aos olhos, né? Ela tem lá dentro uma startup de carros autônomos que já está em estágio super avançado, com uma proposta ali estilo Uber, de você fazer um táxi autônomo e tal, e que pode ser uma nova Tesla lá dentro, que vale 0 hoje em dia no valuation da empresa. A gente atribui, se você fizer o valuation dela, a atribuição de valor a isso é mínima. Então ainda tem essa cerejinha do bolo, e aí a gente resolveu investir lá nessa empresa por causa disso. Que legal, que legal. E eu só pedi para você falar uma coisa, quando você começou a comentar aqui do Versa, você falou que você entrou redeado. Para quem não sabe, o que é entrar redeado nesse período aí? O que você fez de hedge? O que é o hedge que você fez? Entrar redeado é entrar protegido, né? É entrar com medo, eu diria. E é isso, o hedge é o medo. É caro, um hedge é sempre caro, por isso que assim, tem alguns fundos que têm a política de estar sempre redeado, e a gente não tem essa política porque a gente prefere não pagar o custo do hedge, mas, por outro lado, a gente tem a possibilidade, pela regra do Versa, que é um long bias, ele é um fundo benchmark CDI e não benchmark Bovespa, então a gente tem a flexibilidade de proteger 100% o fundo se a gente quiser. E foi o que a gente fez. O hedge foi basicamente o seguinte: a gente tinha uma exposição comprada em ações, tá? Porque a nossa carteira no Versa é uma carteira comprada e uma carteira vendida descoberta. Carteira long e carteira short. Do descasamento, você sobra com uma posição comprada ou neutralizada, né? Então, se a minha carteira comprada ela é do mesmo tamanho da vendida descoberta, no líquido eu tenho 0. Se ela é maior, no líquido eu sobe comprado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi neutralizar essa posição vendendo índice Bovespa futuro, tá? Então, a gente entrou lá no mercado futuro e fez a proteção do financeiro, tá? Então, a gente neutralizou a exposição em bolsa, só que aí vem um efeito estatístico curioso, que é o seguinte: pela composição da nossa carteira, mesmo protegendo o financeiro, mesmo estando líquido 0, a nossa exposição continuava comprada. Por que isso acontece? Porque na carteira comprada eu tinha ações mais arriscadas, como, por exemplo, varejistas, e na carteira vendida descoberta eu tinha ações menos arriscadas, como, por exemplo, Vivo. Então, por mais que você tenha uma posição comprada em Marisa igual a de Vivo, quando a bolsa cai, a Marisa cai mais que Vivo. Então, para poder neutralizar esse efeito secundário, o que a gente fez foi uma proteção no S&P, na Bolsa Americana. A gente falou, bom, vamos diversificar um pouco o hedge, para não ficar muito concentrado em Bovespa, e a gente vendeu o S&P. Então, com isso, a gente chegou a ficar quase um patrimônio vendido a descoberto no fundo. Tá? Olha só. E foi por causa disso que no bimestre ali, fevereiro, março, que a Bolsa caiu 38%, o Versa subiu 3%. Você vê que não é que o Versa subiu pra caramba ou caiu pra caramba. Quando são os 2 meses, ele ficou paradinho com a bolsa caindo. Sim. Esse é o hedge. Aí depois, quando a bolsa subiu junto, porque a gente já tinha soltado o hedge. Mas até assim, até fazendo um parênteses, se você olha na cota do fundo, você vai ver que a bolsa cai e a cota do fundo fica parada. Depois o fundo começa a chacoalhar junto com a bolsa, que nem um doido. Porque a gente soltou o hedge. Aí depois a bolsa sobe e o fundo sobe junto. Então, esse é o hedge, é a proteção da carteira. E tem que deixar claro que hedge é diferente de você apostar na queda. Sim. Você pode apostar na queda, falar, agora acho que vai cair. Vende tudo, vende mais, monta posição, não. A gente só quis neutralizar a carteira. Tá bom, eu não sei se a gente não sabe, o racional a gente não sabe aonde que isso vai dar, se isso vai virar uma coisa global, ou se vai ficar restrito à China, então não vamos nem se posicionar para subida nem para queda, vamos se posicionar para neutralidade, que foi o que a gente fez. Entendi. Legal. Então, esse foi o hedge. Pô, obrigado pela conversa, obrigado pela aula, pelos comentários, acho que foi super interessante ver sua visão. Parabéns aí pelos ótimos resultados da Versa em 2020, nesse ano louco, né, que a gente está passando. E temos que acabar o ano ainda, então ainda não dá para comemorar, ainda tem que terminar esse ano, ainda pode ter muita emoção pela frente.
Primeiro semestre, pelo menos, tá sobrevivendo, né? Não, rapaz, ainda falta aí 20 dias pro meu semestre, pô. Não canta a vitória antes, né? Uma eternidade esses 20 dias, uma eternidade, porra. Super obrigado. Obrigado você mais uma vez. É sempre um prazer bater o papo contigo e quando quiser, estamos aí. E aí, o que você achou dessa conversa com o Luiz Alves da Versa? Eu gostei muito, aprendi muita coisa. Comenta aqui embaixo, me conta se você gostou, não gostou e se vale a pena eu fazer outros vídeos com gestores para entender como que eles estão passando por esse momento e por esse ano de 2020. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo em que eu, Bernardo, falo que eu estou sim preocupado com esse momento de crise. Clica aí para você assistir agora.